Hoje, a gente vai mergulhar em uma das questões mais profundas e, vamos ser sinceros, mais comoventes na neurociência. O que acontece com a nossa consciência quando a demência se instala? É uma jornada ao coração daquilo que nos faz ser quem somos. A pergunta que guia tudo é esta: a consciência simplesmente se apaga, desaparece para sempre, ou ela entra em algum tipo de estado suspenso, fica ali esperando? A verdade é que, se a própria origem da consciência já é um mistério, o destino dela na demência é um território ainda mais desconhecido. E olha, essa não é uma questão abstrata, filosófica. A demência afeta milhões de pessoas no mundo todo. E como a população global está envelhecendo, esse número só cresce, o que torna essa busca por respostas mais urgentes do que nunca. Ok, então vamos começar pelo que a gente consegue ver, pelo que dá para medir. Para tentar entender o que rola com a mente, a gente precisa primeiro olhar para o cérebro, que é, afinal, a base física da nossa consciência. O que a gente vê aqui é um contraste chocante. Conforme doenças como o Alzheimer avançam, a rede de neurônios vai se desfazendo, o cérebro literalmente encolhe. Áreas que são cruciais para a memória, para o pensamento, como o córtex e o hipocampo, sofrem um dano que não para de aumentar. É como se a própria máquina que gera a nossa percepção de eu estivesse sendo desmontada. E essa deterioração física vai aparecendo em estágios. Começa de um jeito bem sutil com o que os médicos chamam de comprometimento cognitivo leve. Sabe aqueles primeiros esquecimentos, uma certa confusão? A partir daí, a percepção de si mesmo começa a falhar. Conforme a doença avança, a confusão aumenta, até que, nos estágios mais avançados, a pessoa pode parecer totalmente ausente. O curioso é que, mesmo nesse ponto, os ciclos de sono e de vigília, de estar acordado, podem continuar. É um sinal de que algumas funções básicas do cérebro ainda estão ali, funcionando. É bem tentador usar uma metáfora simples para isso tudo, né? Dizer que a consciência na demência está só adormecida. Mas a ciência mostra que a realidade é bem mais complexa e, infelizmente, bem mais severa. E aqui está o ponto central. A consciência não entra num sono tranquilo. Na verdade, o que acontece é que ela se torna fragmentada, instável. A estrutura que sustenta a consciência está sendo destruída, pedaço por pedaço. A diferença é fundamental e está bem aqui. O sono é uma suspensão temporária. É totalmente irreversível, a gente acorda. Já a demência causa um dano estrutural, físico, no cérebro, que é irreversível. Não é algo de que se possa simplesmente despertar. O termo que os pesquisadores usam, que é mais preciso, é esse: flutuação da consciência. Para entender, não pense no interruptor de luz que está ligado ou desligado. Pense mais como a chama de uma vela tremendo com o vento. A percepção do mundo e de si mesmo fica oscilando, às vezes mais forte, às vezes mais fraca. Se torna instável, fragmentada. Mas é exatamente nessa flutuação que a gente encontra as pistas mais fascinantes. Porque mesmo no meio de toda essa deterioração, existem evidências de que a consciência não se apaga por completo. De alguma forma, ela persiste. Antes de mais nada, é muito importante reafirmar a dura realidade clínica. O processo de deterioração é, até onde a gente sabe hoje, irreversível e gradual. E é justamente por isso que os momentos que vamos ver agora são tão extraordinários e tão comoventes. Porque mesmo nos estágios mais avançados da doença, podem aparecer uns lampejos de clareza. Uma música antiga, um toque familiar, a voz de alguém querido, esses estímulos podem, de repente, provocar uma resposta. É um sinal de que tem alguém ali. Exames como o eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica do cérebro, às vezes mostram que, mesmo quando a pessoa parece totalmente ausente, pode haver uma atividade interna acontecendo. A capacidade de sentir o mundo pode continuar ali, mesmo que a capacidade de processar e lembrar dessa sensação tenha ido embora. E tudo isso nos leva até a fronteira do que a gente conhece hoje. Um lugar onde as perguntas ficam ainda mais profundas e as respostas, bem, elas são muito mais difíceis de encontrar. Então a gente entra no campo dos grandes mistérios. Primeiro, essa questão sináptica. A comunicação entre os neurônios está só falhando, tipo um sinal de rádio fraco, ou a conexão foi cortada de vez? Segundo, a tecnologia. Será que a inteligência artificial um dia vai conseguir nos ajudar a reparar essas conexões? Ou talvez até impedir que elas se quebrem? E talvez o mais desconcertante de todos, o fenômeno da lucidez terminal. Já ouviu falar? Pessoas que não se comunicavam há anos, de repente, nos seus últimos dias ou horas de vida, têm um retorno súbito de clareza, reconhecem a família, conversam. Como isso é possível num cérebro tão danificado? A ciência, por enquanto, não faz ideia.
Juntando todas essas peças, a conclusão que começa a surgir não é a de um apagão total. A visão mais atual sugere que a consciência não está completamente ausente, mas sim alterada, talvez num estado que a gente poderia chamar de hibernação. Ela está presente, mas inacessível, e a ciência ainda não entende bem como. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além da neurociência e toca no que significa ser humano. Porque se a consciência não desaparece, mas apenas se transforma, isso nos força a repensar tudo. Nos desafia a encontrar novas maneiras de nos conectar com quem vive com essa condição, reconhecendo a pessoa que ainda pode estar ali, em algum lugar, dentro daquela névoa. A questão, no fim das contas, não é só para onde a mente vai, mas como é que nós vamos ao encontro dela.